Campeonato Brasileiro, o Flamengo reassume a liderança com um jogo a menos que Botafogo e Palmeiras. Copa do Brasil, esta semana começam as oitavas de final. Olimpíada, Brasil em situação delicada no torneio de futebol feminino. Participam conosco deste novo episódio do podcast do No Mundo da Bola, dois integrantes da equipe de esportes aqui da EBC, a Raquel Mota e o Rodrigo Ricardo. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Olá, Raquel, Rodrigo, satisfação receber vocês. Começo por vocês, estamos em plena Olimpíada, situação muito delicada da seleção brasileira, né, Raquel? Pois né, olá, Bocage, olá, Rodrigo Ricardo, Raquel. olá a todos que nos acompanham aqui no podcast. Eu já havia pontuado isso, né, o Brasil ia passar por uma situação muito complicada no grupo que é considerado o grupo da morte, o grupo mais difícil, com Espanha, Japão e Nigéria. O Brasil até conseguiu ter um bom resultado no primeiro jogo, mas aí no segundo entregou para o Japão, estava ganhando de 1-0 e acabou deixando a equipe do Japão virar. Agora, para o Tipo Brasil... do tropeço que não pode acontecer numa situação dessa. De forma nenhuma. E com o erro de uma zagueira que é a referência, né? É a base, basicamente, ali da seleção brasileira, que é a Rafaele, que é uma zagueira excelente, conhece futebol europeu, joga hoje no futebol dos Estados Unidos, mas deu esse mole ali no passe. Claro que ela não errou sozinha e teve o pênalti infantil cometido pela Yasmin também, que acabou ali aumentando a sua área de contato e fazendo que tivesse o pênalti a favor da equipe do Japão. E agora a pedreira é a Espanha, né? E se o Brasil perder, tá fora, porque o Brasil, se fizer mesmo as outras contas, pegar ainda o Canadá com menos 6 pontos, né? Que agora tá zerado por conta do episódio da crise dos drones, o Brasil não se classifica. E aí vai ficar de fora. E aí vamos ver o que vai acontecer com o Arthur Elias. Se a CBF vai manter, eu acredito que ainda assim a CBF mantenha o Arthur Elias. Mas vai ter que rever como é que vai ser a organização da seleção feminina para futuras competições. E é uma despedida triste para Marta, né, Rodrigo? É verdade, Bocage. Salve, Raquel, salve todos os nossos internautas. Eu acho que a CBF deve apostar no Arthur Elias. Me agrada a postura dessa seleção ousada, corajosa. É claro que sempre falta alguma coisa, né? Até estava comentando aí com a Raquel, falta o meio de campo para controlar melhor. Faltava tão pouco para acabar aquele jogo com o Japão. 8 minutos de acréscimo, não era tão pouco assim, mas enfim, né? Estava muito próximo de uma vitória, colocaria o Brasil já classificado, caso a vitória viesse. Mas mas a gente vê, a gente falando em meio de campo, né? Que eu acho que é uma das grandes deficiências dessa seleção brasileira feminina, a Marta lá, com seus quase 40 anos, tendo que carregar esse piano e já não tendo disposição física, naturalmente, né? Pelo avançar da idade, o futebol muito rápido, muito exigente. Mas vamos ver, vamos torcer. Mas é muito difícil, pelo jeito que foi essa virada, ou seja, o emocional pesa. Foi uma virada realmente sofrida para a seleção e para todos nós que estávamos ali na torcida. Mas vamos ver se essa virada vem contra a Espanha. Na última Olimpíada, a culpa foi colocada toda ela sobre a Pia. E isso acabou custando depois o emprego dela. Você pode dizer que a culpa é toda do Arthur Elias? Em termos, Bocage, não apenas isso. A gente tem uma estrutura do futebol feminino nacional que também faz com que esse tipo de situação, digamos, permaneça, né, no cenário do futebol feminino. A gente pega as últimas participações do Brasil, e o Brasil vem numa decadência no futebol feminino, seja tanto nas Olimpíadas quanto nas Copas do Mundo. E isso reflete muito a situação de como o Brasil encara o futebol feminino nacional. Por exemplo, Como tem investido, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente teve agora o desprazer, né, de ter na história do futebol feminino foi o encerramento de categorias de base, que são os verdadeiros celeiros das atletas pelos principais clubes, né? O Flamengo simplesmente acabou. As meninas chegaram para poder treinar e descobriram que não tinha mais categoria feminina. Então, isso de base, né, no caso. E isso é uma preocupação, porque por que o futebol masculino se desenvolve tanto? Porque os meninos têm minutagem, os meninos aprendem a técnica desde cedo. Para as mulheres não tem esse tipo de conformidade, de apelo. onde elas vão se formar agora? Qual é a expectativa? Vão se formar como sempre fizeram, jogando futebol na rua, jogando pelada. Ou escolinha particular. Que também não tem, porque muitas vezes essas meninas têm que jogar com os meninos. E, infelizmente, boa parte dessas escolinhas, os pais não aceitam que as meninas joguem com os seus filhos.
Então, você tem todo um aparato social que não deixa com que o esporte feminino no Brasil também se desenvolva. Então, o Brasil está muito longe de ser o país do futebol, tanto no masculino quanto no feminino. E isso tem que ser visto para ontem. Se a CBF, que é o nosso órgão máximo do futebol, não providenciar alguma coisa, a gente em pouco tempo pode até perder essa característica tão nossa que é o futebol nacional, de ter uma identidade. Inclusive porque temos as competições de base do futebol feminino. Não Sim. vamos mais? Não, vamos ter, porque os clubes do Rio de Janeiro que estão com essa atitude horrorosa de terminar, tem só categoria de base a partir do sub-20, que é já quase profissional. Os clubes de São Paulo não. O Corinthians, o Palmeiras, eles têm categorias de base desde o sub-15. Sim, então, mas aí entra o papel da Por Aline... isso dominam o cenário. Sim, mas aí entra o papel da Aline Pellegrino na Federação Paulista de Futebol, que foi quem organizou todo esse setor. No Rio de Janeiro, a FERJ, desculpa a expressão, tá pouco se lixando pro futebol feminino. Então a responsabilidade, na verdade, é da federação. Também, mas que se a não CBF, ajuda os clubes. Sim, mas se a CBF não pressionasse as federações também, isso, por exemplo, não aconteceria. Uma coisa que ficou muito clara, quando a gente tem a final do Campeonato Paulista, né, de futebol feminino, o representante da Federação Paulista de Futebol está sempre presente. Esse final de semana, nós tivemos a final do A3 feminino entre Vasco e Paysandu e não tinha um representante da FERJ. Para poder ajudar no sistema. Isso já mostra como é que a FERJ, e isso porque afinal foi aqui no Rio de Janeiro, foi no estádio da Lusa, tipo, não foi no Pará. E, aliás, tinha uma representante da Federação Paraense de Futebol aqui, no Rio de Janeiro, para poder medalhar suas atletas do Paysandu que ficaram em segundo lugar. Então, isso já mostra também como a FERJ lida com o futebol feminino no Rio de Janeiro. É a questão também financeira, né? Que aí ela não é obrigada a desenvolver eventos ou competições de base. Tudo isso implica nessa situação também. A falta de interesse se aplica também até pelo lado Exatamente. E aí, de uma economia porca. E aí tem que ter uma legislação que favoreça, porque deve-se obrigar os clubes a terem base para poder disputar o campeonato. Como a FIFA fez, instituindo que os clubes só participarão de competições internacionais, isso no mundo inteiro, se tiverem suas equipes femininas. O Brasil está muito, mas muito distante do futebol europeu, por exemplo. Aí só cumpre o mínimo. Exatamente. Só cumpre o mínimo. Aquilo que tem que... E mesmo assim, mal, né? Eu ia mal. só sinalizar quando você disse que faltavam só 8 minutos e que não era só. Se a gente pensar no jogo da Argentina, foram 15 mais 2 horas de VAR. É muito tempo. Foi pouco, não. Só dar uma passada rápida na Olimpíada, até o momento, 3 medalhas, né? 2 bronzes e 1 prata, e o judô brilhando de novo, e a Raíssa Leal de novo com a medalha de bronze agora no skate street. Foi prata na anterior. Foi prata na anterior. E as japonesas dominando o cenário, né? Como sempre. Como sempre, né? E o judô tá indo bem como sempre, né? É o esporte que mais medalha na história da Olimpíada, né? Então vamos lá, Brasil. E esse ano a gente pode ter um recorde também com a Rebeca, né? A Rebeca pode ser a primeira... 5 finais, né? Pode ser a primeira atleta brasileira da história das Olimpíadas a ter 4 medalhas numa única edição. Vamos ver se a Simone Biles vai deixar, né? Pois é. Mas pode ter 4 pratas, por exemplo. Pode. A questão são 4 são 4 medalhas numa mesma modalidade. Sendo que os maiores medalhistas nossos são os jatistas. O Torben Grael e o Robert Scheidt com 5 medalhas cada um. Mas é outra... Temos lógica. muito pela frente, então. Vamos falar de Copa do Brasil, então? Sim. Depois a gente fala de Brasileirão. Flamengo e Palmeiras nesta quarta-feira, primeiro jogo no Rio de Janeiro. O Flamengo está no momento melhor? Com certeza. O Flamengo está num momento melhor. Agora você falou, vamos falar primeiro da Copa do Brasil antes do Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil já interferiu diretamente nessa última rodada. No Campeonato Brasileiro, né? A gente estava até comentando, né, sobre qual competição é mais importante. No Brasil, a Copa do Brasil é muito valorizada pela vaga na Libertadores, pela premiação. Esse aspecto de mata-mata também é um estilo que agrada muito ao torcedor brasileiro. Então, você vê que muitos times pouparam seus times e o Flamengo, que tem um elenco melhor, até brinco que agora chegou a hora da gente ver quem tem realmente café no bule, porque vão começar, né, uma série de jogos, equipes vão fazer 10 jogos nesse finalzinho de julho até o final de agosto. São muitas partidas e decisivas. Decisivas, com muita intensidade, e provavelmente lesões vão acontecer, contusões, e só quem realmente tiver um bom elenco, o técnico, a comissão técnica que souber gerir isso melhor, vai levar vantagem, e o Flamengo está bem nesse quesito.
E o Palmeiras está até com quase uma crise interna, né? O Abel chamando a atenção Pois dos é. jogadores. E aí isso pegou muito mal, né? Repercutiu muito mal. Tem inclusive vídeos, né, dos bastidores, da reação dos atletas, do Abel chamando a atenção deles. E o Abel tem outra preocupação, né? Porque o Estevão saiu fora. sentindo o tornozelo, ele tá fora do jogo. Então já é uma preocupação, é um jovem atleta, uma promessa, e o menino tem entrado muito bem, né? Ele hoje é a referência. E aí o Abel vai ter que colocar de novo o Dudu ou mais alguém ali no lugar para tentar fazer o que o Estevão tem feito. Qual é o jogo mais imprevisível? O confronto, no caso. Flamengo e Palmeiras ou Botafogo e Bahia? Cara, eu acho que hoje, com a realidade dos dois times, eu acho que o Botafogo e Bahia é o mais imprevisível, né? Porque o Botafogo é aquele time que surpreende. Pode ser algo... Bom, o Botafogo vai vencer e quando você vê, perde. Como foi na última rodada em que o Botafogo, basicamente com o seu time titular, acabou perdendo para o Cruzeiro. E o Palmeiras vem franca, assim, decadência. Então, O Bahia. o Bahia vem bem. Não, é que eu tô pensando no do Flamengo e Palmeiras, que seria o outro embate, né? O Bahia é um time que vem bem no campeonato, tá buscando retornar ao G4. O Botafogo tentando se manter. E, claro, isso reflete, como o próprio Rodrigo já colocou, isso vai refletir na Copa do Brasil. Então, eu acho que o mais inesperado é justamente esse confronto, Botafogo e Bahia. Flamengo e Que Palmeiras... define na Bahia também. Sim, define na Bahia. Assim como o do Flamengo e Palmeiras define São em Paulo. São Paulo. Então, eu acredito que esse seja o jogo mais imprevisível, assim. Agora, só sobre esse Botafogo e Bahia, né? Que inclusive vai ser o jogo da Rádio Nacional, na terça-feira. O Bahia oscilando muito para baixo, né? Pois Já não é. vence há 4 rodadas. Saiu do G4, acho que está em sétimo lugar. Sétimo Sim, lugar. tá tentando Sétimo voltar ao lugar. Também perdeu, deixou a vitória escapar no finalzinho, no último jogo contra o Internacional. E o Botafogo, apesar de ter dessa derrota que ninguém esperava, do jeito que foi pro Cruzeiro, Pois é. que é o time que mais se reforçou aí na tabela, tem Vem bem, sete, né? Sim, vem sete bem, vem contratações, embalado. mas o Botafogo também não para de contratar, né? É. Assim, toda hora abre, é um jogador novo chega chegando, alguém, é. chega do Lyon, porque é do mesmo dono, né? O Textor já fez aí um intercâmbio entre França e Brasil, Brasil-França, vai para lá, volta para cá. Deve estar chegando uns 2 jogadores aí da França. Mais um francês, até então a gente só tinha o Payet no Vasco. Parece que é um jogador que não se firmou, o Marmoud, me lembrei agora o sobrenome. um jovem, né? Um Também. jovem, jogador não se firmou no time do Lyon, mas chegou. Enfim, o Botafogo é um time que está apostando muito, tem muito café aí no bule, pelo menos financeiramente. E o Arthur Jorge é um técnico que me parece que também tá diferente do Abel Ferreira, que não sei se ele ainda tem de onde tirar, porque depois com muito tempo começa a ter um desgaste natural. Eu não sei se no final do ano passado parecia que o Abel já não queria mais continuar no Palmeiras, teria Anunciou assinado que saía. com um time no Catar, parece que inclusive assinou o pré-contrato. Enfim, tá num imbróglio aí jurídico com esse time lá do Catar. Então eu vejo o Botafogo favorito. E no Flamengo e Palmeiras, eu acho que é o mais imprevisível, porque nessas situações diversas o Abel também, apesar de estar desgastado, me parece estar de saco cheio do Palmeiras, do Brasil, enfim, né? Pela cultura, o saudade da família, sei lá, enfim. É um treinador também que costuma surpreender, tirar da onde a gente menos espera. O Estevão, a primeira vez que ele se machucou, eu falei, acho que não vai jogar mais essa temporada. Me surpreendeu ele ter voltado, não sei se até precocemente. Não E sei num gramado sintético. Exatamente, mas é um jogador que realmente poderia ser... realmente dar esse gás diferente ao Palmeiras aí nesse Campeonato Brasileiro, no próprio Copa do Brasil. Sem ele, não sei se o Palmeiras me parece mais enfraquecido nesse momento do que o Flamengo. Então, a gente teve rodada do Brasileirão no final de semana, teremos no outro e no meio a Copa do Brasil. Qual você priorizaria se você fosse um treinador? De qual time? Pois é. De qual Não, time? dos que estão de qual brigando time. pelo título brasileiro. A gente falou Flamengo, Botafogo e Palmeiras, prioritariamente. Até o Fortaleza, vamos colocar o Fortaleza aí, porque na verdade, já falando de Campeonato Brasileiro... O Cruzeiro, eu mas achava o que ele ia Cruzeiro e fechar o de quatro. Fortaleza estão fora da Copa do Brasil. Ah, sim, é verdade. Né? Tem esse aspecto também que pode pesar. O Palmeiras hoje, vamos considerar que quem tem um jogo a menos vai vencer, vamos, né? Só para fazer a conta, a matemática, o Palmeiras cai para 5º lugar. O Flamengo tem 40, igual o Botafogo, o Palmeiras tem 36, o Fortaleza tem 36 com um jogo a menos e o Cruzeiro 35 com um jogo a menos. Se eles ganharem os jogos atrasados, o Palmeiras cai para 5º. Né? Mas, de qualquer forma, considerando que Fortaleza e Cruzeiro não estão na Copa do Brasil, Flamengo, Botafogo e Palmeiras deveriam priorizar qual?
Posso ajudar na resposta? Porque Pode. o Abel, me parece que ele prioriza o Brasileirão. Sim. Porque é europeu. O europeu dá mais valor ao título nacional que das Copas. E ele seria tricampeão brasileiro. Seria tricampeão. E aqui, eu acho que a Copa do Brasil está super valorizada. É claro que até para os patrocinadores é interesse, a audiência da TV é maior, público, chama mais atenção na mídia e tal. Mas eu acho que é injusto com o Campeonato Brasileiro, que é o principal produto da CBF. Eu também concordo. A gente fez até uma conta de jogos, né? Se você entrar desde o início da competição, como o Vasco, por exemplo, você faz 16 jogos. São 16? São 3 fases até as oitavas, né? São 3 fases até chegar às oitavas. Não, são 10 mais 4, 14. São 14. Que é a terceira fase todo mundo quem entra já na faz. terceira Quem fase, entra, 10 jogos. Então, aí o cara faz 10 jogos, ganha 100 milhões quase e está na Libertadores. E o Campeonato Brasileiro faz 38 jogos para ganhar 40 milhões e está na Libertadores. Exatamente, isso pesa. É a lógica. Mas eu seria, digamos, aquele Eu voto... tiraria a vaga da Copa do Brasil, da Libertadores. Eu sei. Ganha o dinheiro. Para equilibrar isso. Sim, pode ser, porque mas... o foco é esse. Eu vou jogar a Copa do Brasil, que é mais curto para a Libertadores. Sim, mas aí qual é a lógica da Copa do Brasil? É você dar oportunidade a times que também não participam do Campeonato Brasileiro, que eles não chegam nas próximas fases. Mas Paguem dinheiro. Sim, pague dinheiro. Mas o que eu estou colocando, que eu entendo, eu sou do aspecto Jorge Jesus, política. Não tem que priorizar nada, tem que jogar tudo, para você ganhar tudo. Se o time é bom, tem elenco e quer vencer, não importa o brasileiro, não importa a Copa do Brasil, ele tem que jogar tudo. Eu não ia priorizar os dois. Mas acabou. o discurso era da boca para fora, porque se você pegar os times do Jorge Jesus, sim, ele mexia ele mesclava. Não estou poupando. Mas pontualmente, né? Me parecia, né? Mas ele 3 ou 4 ele mexia. Mas isso 3 ou 4 ele trocava. Se você vê, ele só não usava o termo poupar. Você faz até ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, todo técnico faz. Mas aí você está poupando para uma determinada partida. Porque você está pensando no todo da competição. Na Copa do Brasil é a mesma coisa. É a expressão poupar. Se eu fosse o Flamengo poupou contra o Atlético Goianiense? Não. Nem o Botafogo contra o Cruzeiro. Mas o Atlético Goianiense poupou. Porque tinham 2 fora, lesionados, enfim. Pois é. Mas então, porque o Atlético Goianiense tem a oportunidade de jogar a Copa do Brasil e Vasco. Outra exatamente. lógica, eu tô colocando. É um time que tá mal, que tá na zona de rebaixamento e que pode, de repente, surpreender na Copa do Brasil e chegar na Libertadores. No Brasileirão ele já tá longe, fora. tá fora, entendeu? E outra se não tiver coisa, já na segunda divisão, né? O Palmeiras, por exemplo, é nesse seu raciocínio do próprio Estevão, não deveria ter usado o Estevão, poderia ter poupado. Deveria. Não, mas mais por uma questão física, né? Que ele veio de uma lesão grave. Não, pois é. As primeiras análises dos médicos era de que ele ficaria uns 3 meses parado. Pois é. Ele voltou muito rápido. Então, Brasileirão, Copa do Brasil. Se eu fosse Botafogo, priorizaria a Copa do Brasil. Por quê? Porque o Botafogo não tem um título há muito tempo. O Flamengo e Palmeiras estão acostumados tanto a vencer a Copa do Brasil, alternam esses anos. Libertadores. Ou brasileiro, ou Copa do Brasil. Então, se eu fosse Botafogo... que ainda tem a Libertadores. Mas o Botafogo, que a gente acabou de falar, o Textor está contratando muito, né? Tem o Almada aí, que daqui a pouco vai entrar no ritmo, tem esse francês chegando. É um time que vai disputar também o Campeonato Brasileiro, mas se for, hipoteticamente, para agradar o torcedor que não tem um título há muitos anos, a Copa do Brasil. Que é mais curto. Mais curto. Mas podendo ser eliminado de uma hora para outra. Também. Mas é o que se paga, é o risco. Eu lembro sempre daquela história do Renato Gaúcho. Depois a gente vai brincar. E Botafogo e Palmeiras, que também vai ser um outro super confronto na Libertadores. O Cruzeiro e o Fortaleza levam vantagem aí por não estarem na Copa do Brasil? Nessa briga até por G4? Acho que sim, principalmente o Cruzeiro. Eu concordo. O Fortaleza tem oscilado, né? Quando parece que ele vai... ele dá aquela... no momento ele tá no G4. Ele dá uma patinada, agora ele engrenou tá novamente. É um time também que tem um treinador já há muito tempo, né? O Vojvoda conhece também a estrutura. Inclusive teve proposta de times maiores dentro do Brasil para vir para o Corinthians, não quis, né? No Corinthians eu acho que ninguém quer vir, só o Raul Dias que aceitou, porque já tinha experiência do Vasco, lá, né? Então ele aceitou. Mas o Vojvoda é um treinador que conhece o elenco, conhece a estrutura, tem todo o apoio, enfim... Não sei se... Mas falta superar essa outra barreirinha ali de
realmente chegar não só ao G4, até disputar o título. Nesse raciocínio que eu usei para o Palmeiras, o Corinthians também estaria na zona do rebaixamento, porque hoje ele tem 19 pontos, mas na zona do rebaixamento o Cuiabá tem 17 com menos 2 jogos e o Fluminense tem 17 com menos 1 jogo. Então os dois, em tese, passam o Corinthians, e o Grêmio, que tem 18, também tem menos 2 jogos. A menos, né? 2 jogos a menos. Daqui a pouco a gente fala da parte de baixo. Em cima, Flamengo, Botafogo, aí Palmeiras. É justo o Flamengo na liderança, com um jogo a menos? É justo. O Flamengo, inclusive, foi o time que mais liderou o Campeonato Brasileiro, acho que por 10 vezes. Dessas 20 rodadas, já o Flamengo já tem 19 ou 20 jogos? Falta definir, inclusive, o campeão. 18 jogos, vai para a 19ª. 19ª, então. Foi o que mais liderou o campeonato. Já temos 20 rodadas. Porque a próxima... Já foi a primeira rodada do retorno. E depois tem 22ª, que é Flamengo e Palmeiras, e 23ª é Flamengo e Botafogo. Isso que é uma outra situação que não é a primeira vez, já aconteceu em outros anos, né? Do campeonato nunca está alinhado, todo mundo com o mesmo do Sul. Tem uma situação, mas a gente sabe que não é isso, né? Não foi a enchente. O campeão do turno não foi definido ainda, porque o Botafogo terminou com 3 pontos à frente do Flamengo, mas se o Flamengo venceu o Internacional por 2 gols ou mais de diferença, ele assume a liderança do turno. O Internacional o título simbólico, né? E o Internacional, que de todos os times, é o que tem menos jogos. E tem menos 5 partidas jogos a menos. Está lá atrás na tabela. Mas eu acho que sim, o Flamengo é um time que tem mantido uma regularidade muito grande, né? A gente até comentou aqui, por 10 vezes, pelo menos, ao longo dessas 20, o Flamengo esteve na liderança. Teve um problema da Copa América, que perdeu 4 jogadores. 4 não, 5, né? 5. E mesmo assim foi um dos melhores momentos, né? Quando parecia que o Flamengo ia enfrentar uma turbulência, achou um outro time, na verdade, que com a chegada desses novos jogadores, o Flamengo é outro, não joga da mesma maneira. Sim, é outro esquema. Longe o que mostra inteligência, os times têm que se adaptar, né? A gente reclamava do Diniz, que era previsível, o Tite tá realmente sabendo fritar os omeletes com os ovos que tem, então... Acho que o Flamengo é justo estar na frente. Mas a torcida está na bronca com o Flamengo. Ontem, por exemplo, jogou mal de novo. Então, está na bronca por conta de muitas das formas em que o Tite também organiza o time em algumas situações. Por exemplo, contra o Atlético Goianiense, óbvio que a torcida do Flamengo quer ver um time mais para frente. E o Tite mantém a organização clássica, entre aspas, do Flamengo. E quase tomou o empate. Exatamente. E assim, logo quando os uruguaios voltaram da Copa América, eles não estavam bem. O Arrascaeta e o De La Cruz não jogaram bem pelo time do Flamengo. E aí a torcida fica na bronca. Óbvio que não está vendo o time evoluindo como gostaria, porque a torcida quer ver resultado, quer ver goleada, quer ver jogadas. E sempre quem salva o Flamengo é o Pedro. O primeiro gol ou o Arrascaeta. E foram os dois que marcaram no último jogo. Tá bem também, né? Mas o Gerson já está bem há bastante tempo, né? O Gerson tem sido a referência no meio de campo do Flamengo, setor de criação. O Luan tá jogando bem melhor. Outro voltar à seleção, né? Sim, a gente até comentou, espaço, com a gente certeza. comentava na redação. Desculpa, quem é Luan? O Luiz Araújo, desculpa. Eu cismo. Pô, será que eu tô tão desatualizado assim? É o Luiz Araújo. Eu olho pro Luiz Araújo, não sei porquê. Eu cismei que o Luiz Araújo é Luan. Eu não sei. E eu olho pra ele, toda vez que eu olho Luiz Araújo, eu vejo Luan. Então, desculpa aí, porque toda vez que eu falar Luan, pense, não, é o Luiz Araújo. Ouça-se, Luiz Araújo. Luiz Araújo. Eu não sei por que eu cismei que o Luiz Araújo é Luan. Será que o Flamengo Luan. contratou alguém? Esse eu não tô sabendo. Não. Eu cismo com o nome do... Eu acho que eu olho pra ele e vejo um Luan. E aí eu não consigo tirar da minha mente que o nome dele é Luiz Araújo, não Luan. Nada a ver com o Luan Santana. Não, Deus me livre. É gosto musical. Não, mas eu digo assim, Meteoro da Paixão não é o caso. Não é o caso. Mas ele pode ser um meteoro também ali no ataque do Flamengo, então, né? E é um jogador que eu destaco muito o papel do Tite, porque o Luiz Araújo, durante o Campeonato Carioca, ele estava muito apagado. E o Tite conseguiu trazer o bom futebol dele, que era o que se esperava, e ele tem jogado muito bem, ele tem entrado muito bem. Ele tem feito um papel que antes era o Everton Ribeiro que traz fazia. A jogada do chute de fora da área. Exato. Que às vezes o Flamengo peca não tem, isso aí. Tocar demais e tem... Era o que o Everton procurando Ribeiro... até o Pedro dar aquele último toque já dentro da grande área. Era o que o Everton Ribeiro fazia muito. Então, eu acho que o Luiz Araújo, hoje, cumpre bem uma função naquele setor direito do Flamengo e graças ao Tite, que voltou a acreditar nele, trouxe o Luiz Araújo com um bom futebol, não o Luan, né, Luiz Araújo, para um bom futebol, e ele tem sido ali também uma referência junto. E eles têm funcionado bem, eles que eu digo, o Gerson e o Luiz Araújo. Muito bem, na parte de baixo, Vitória com 18, Cuiabá 17, menos 2 jogos, Fluminense também com menos 1 e o Atlético Goianiense com 12, esse já... historicamente é rebaixado já no final do campeonato. Só um escapou, que foi o Fortaleza.
O Fluminense com o Thiago Silva Melhorou muito. é outro time? É Um outro zagueiro é time. suficiente? Não foi só o zagueiro, né? Eu acho que o Thiago Silva é o ídolo, né? A liderança, a vibração dele, a alegria dele tá voltando ao Fluminense. Tem o dedo do Mano também, né? Que assumiu também, pois o Fluminense joga num outro modo. Inclusive, me chamou a atenção, eu acompanhei um pouco desse último jogo do Fluminense contra o Bragantino. O Fluminense foi muito bem, amassou o Bragantino. Eu não esperava, eu esperava que o Bragantino jogando lá Em casa. fosse o favorito. Até apostei no Bragantino, na casa de apostas, mas o Fluminense foi bem melhor, né? E tem, além disso, esse efeito também, esse garoto, o Cauã Elias, Cauã Elias. que está marcou nesses últimos 3 jogos que o exato. Fluminense venceu, gols decisivos, né? Gols que deram a vitória. Então, acho que são esses 3 elementos aí, eu diria, o Cauã, o Mano e o Thiago Silva. Fluminense, então, a tendência é sair da zona do rebaixamento. Eu Como tenho, o Grêmio já fez também. eu tenho a impressão de que o Fluminense reencontrou o seu bom futebol, né? Os jogadores entenderam qual é a proposta do Mano e deixaram um pouco o dinizismo de lado. Porque mesmo quando você tem aquela troca do Diniz pro Mano, o primeiro jogo, principalmente do Fluminense pós-Diniz, ainda tinha um pouco do resquício do Os 2 Diniz primeiros, tocando. 2 derrotas, inclusive. Sim. Mas o elenco começou a entender qual era a proposta do Mano. Eu acho que isso ficou muito claro nesse jogo contra o Red Bull Bragantino. E eu concordo que o Thiago Silva, o papel dele é mais extracampo, inclusive. É seguir como aquela referência para os jogadores mais novos, aquele craque que foi, retornou, voltou para o seu time. Como o Felipe Coutinho deveria ter sido para o Vasco esse fim de semana, mas não rendeu. Muito bem, para encerrar, então, 30 segundos. Felipe Coutinho no Vasco. 2 jogos, 2 derrotas, por enquanto, né? Ainda falta Vai entrar muito, ritmo. né? As vitórias virão. Ele consegue jogar ao lado do Payet, você Não, acha? não. E aí, como vai fazer? Cada um joga um tempo. Como foi agora contra o Grêmio. Foi Mas aí exatamente isso. E o time se arruma assim, desse jeito? Sim, porque os jogadores com características parecidas. De criação, de maestros, do chute de fora da área, do cruzamento. Acho que E pode eles funcionar. aceitam isso também? Acho que sim. Até pela idade, pela condição física, maturidade profissional e pela condição física, principalmente do Payet, que já tem 37 anos, que não aguenta mais jogar 90 minutos. Ainda mais naquele lamaçal que Nossa, o que foi Pô, aquilo? aquilo ali foi muito Foi feio. dose. Eu Foi- fiquei com foi pena do triste. jogo. Sabe o que eu fiquei imaginando? Já vamos encerrar. A bagagem dos times na volta para casa, que não dá para lavar o Não, uniforme, imagina né? o roupeiro, coitado, roupeiro, na volta, coitado. ter que lavar aquilo tudo. Exatamente. E eles trocaram de uniforme no intervalo, Sim, hein? eu dobro. Rodrigo Ricardo, obrigado. abraço, Raquel tchau, Moto, tchau. obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Compartilha, envia uma mensagem, aciona a notificação. É sempre muito bom falar com vocês. Um forte abraço.